O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia! Olha só, a gente aqui nessa segunda, começando uma semana, que ela seja abençoada, que ela seja uma grande semana para nós. Bem-vindas, crianças, professores que já estão aí junto na nossa aula e os responsáveis que sempre acompanhando as crianças, seja via aplicativo, seja na televisão, seja por qual caminho, mas fazendo parte desse momento de aprendizado deles com o Centro de Mídias. E eu não estou sozinha. Hoje eu tenho, como a nossa sempre parceria, professora Kelly. Bem-vinda. Bom dia, professora Ana. Obrigada, sempre agradeço. Bom dia, turminha do primeiro ano. Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando pra gente com muita alegria, com muita felicidade e principalmente com muito aprendizado. A gente quer agradecer demais a vocês que acordam bem cedinho para estar aqui conosco. Além disso, aos responsáveis que nos acompanham, muito obrigada pela companhia e aos colegas professores e professores, como é importante o trabalho de vocês e tudo que vocês têm feito durante esses dias de distanciamento social. Que a gente tenha uma linda semana de parceria juntos. Uma ótima aula e um bom dia, professora. Para nós. Vamos lá. Vamos ver o que nos espera hoje, o que nós vamos ter de aula. Para os professores que estão acompanhando, ó, objeto de conhecimento e a habilidade. A gente volta com aquela habilidade de reconhecer que textos de diferentes gêneros são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo na página. Então, a nossa habilidade tem a ver com a construção do sistema alfabético. Crianças, nossos estudantes, deixa o caderno, o lápis e a borracha, por quê? A gente vai fazer algumas atividades escritas, tem hora que não vai ser, vocês sabem que eu sempre organizo o momento de vocês, mas o caderninho tem que estar ali. O lápis também, né? Por quê? Alguns momentos de escrita, principalmente do alfabeto, que vocês já estão acompanhando, já sabem que é rotina, é necessário fazer junto, é tão bacana, é tão importante. E os nossos professores estão sempre acompanhando, às vezes, a atividade que vocês acabam levando para eles. Faça com muito carinho, tá bom? E vamos descobrir o que acontece. Olha lá o nosso personagem chegando. Poção mágica, parte 1. Olha só, poção mágica, parte 1. O que será que nos espera na aula de hoje? Né? Olha só, poção mágica, o que vocês lembram quando a gente fala de uma poção? Quem faz poção? Se tem parte 1, significa que não termina hoje. A gente tem mais na próxima aula. Vamos descobrir o que tem. Só que antes, a gente sempre vai para aquele momento nosso do alfabeto, que é importante, uma atividade de rotina. Vamos lá fazer a nossa leitura do alfabeto, acompanhar junto, fazer aquela descoberta de qual a letra, os nomes do ajudante. Mas eu só vou lembrar vocês para a gente se organizar, porque como sala de aula que a gente também precisa organizar. Quando é que vai valer a nossa leitura do nome? A partir do momento que a gente avisar, né, professora? Sim. A gente precisa fazer isso. Por quê? Porque assim que a gente consegue ver o nome de quem indicou para poder falar, a gente pode valorizar ainda mais quem está interagindo e participando, que é importante. A gente sabe que é importante quando vocês tentam escrever, mesmo quando há alguma falha na escrita, alguma letrinha que faltou, é uma participação. A gente está construindo com vocês. Mas a gente tenta pegar o nome. Se a gente pegar tudo no meio do caminho, tudo rápido, sem organizar, a gente perde qualidade, tá bom? Então, só vai valer todos os momentos de atividade, a hora que eu parar e perguntar e olhar para esse cantinho e falar, agora eu vou ver a interação. Porque a gente ganha em aprendizado juntos, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer a nossa leitura. Deixa eu trocar só pela azul. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A gente conheceu essa ordem alfabética e ficou faltando uma letra. Vamos lá, vamos falar qual que é a letra, né, que eu tenho que colocar aqui no nosso alfabeto que ficou faltando, que está escondida. E aí, valendo, vamos ver. Letra
F, professora. Letícia, a Yasmin, a Lara, o Rafael, todos ligadinhos, já disseram que é a letra F, Então, que é a vamos letra colocar escondida. aqui em cima, porque a gente mantém a ordem que ela aparece para quem está aprendendo essa ordem alfabética. Se eu estou falando de letra F, a primeira letra vai ser o nome dos nossos ajudantes inicial, a letra inicial. Vamos começar a pensar no nome e aí vamos decidir. Primeiro vamos para o menino? Vamos para o menino primeiro hoje. E aí, lembra, tem que estar valendo. Lembra do nosso combinadinho? Porque daí a gente consegue falar, olha, tal aluno falou, a professora ajudou. A gente consegue fazer um pouquinho dessa qualidade. Vamos nos organizar assim. Então, valendo agora. Valendo agora? Então, o Marcelo colocou Fábio. Então, vamos lá. A gente sabe que a primeira letra é o F, certo? Ó, Fábio. Como é que será que vai ser a escrita? Olha só, eu tenho a letra A. O que será que vai aparecer? Olha, Fá, eu tenho uma parte mais forte. Então, a gente precisa de um acento aqui, ó. Depois vem o B, Fabio. Quais são as duas últimas letras? E agora, as duas últimas letras para a gente poder escrever o nome do Fábio. Para a gente conseguir fechar esse nomezinho do Fábio. Né? Só as duas últimas letras. Tentem responder. Por quê? Porque daí a gente vai... Olha que legal. O Matheus Neri colocou, professora, a letra I e a letra O. A letra O. Olha que bacana. Quando a gente consegue fazer junto, assim, mesmo que demore um pouquinho mais a atividade, a gente vê o nome da criança, a gente consegue perceber que vocês gostam de interagir. Parabéns quando vocês fazem isso, né, professora? Eles conseguem. Escrevemos Fábio. Quantas letras tem na palavra Fábio? Olha só, pode colocar quantas letras? Tem gente já respondendo o nome das meninas. Calma, a gente precisa pensar um pouquinho no nome do Fábio. Olha lá. Vamos lá. A Lara colocou 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Quando vocês registram no caderno, é importante ver, aparecendo 5 letras. A primeira é o F, a segunda tem que ser o A, depois o B, depois o I, depois o O. Que aí, pronunciando tudo junto, fica Fábio. E o acento, né? Porque a gente fala bem mais forte o Fá. Né? E o Marcelo também colocou o Fábio dele com acento. Então, a gente respeitou aqui a questão do nome próprio, né? Fábio. Sim, exatamente, né? Agora a gente pode pensar no das meninas e aí a gente vai pensar agora valendo. Agora sim, pode começar a escrever o nome das meninas. Vamos lá. O Caio colocou Fátima. Fátima. Então, e também com acento, professora. Vamos embora, vamos escrever, ó. Olha só, se eu falo Fábio e Fátima, tem uma sonoridade igual. O que será que vai acontecer? Qual é a próxima letra depois do F que eu acabei de colocar? E agora? Olha só, pensa bem, ó. A gente escreveu Fábio e pensou em toda a escrita do Fábio. E agora na Fátima? Fátima. Qual que é a próxima letra? Olha só. Quem que foi? Foi a Lara. A Lara ainda fez com o A com acento. Isso. Olha só. Então, a gente realmente, ó, tem o Fá, vai ter um acento aqui, tá? Vamos pôr ele maiorzinho, vai ficar um pouquinho junto com o outro, mas tudo bem. Agora, a próxima letra, qual que é? A Manuela até escreveu o nome inteiro. Qual é a próxima letra para a escrita de Fátima? O Rafael Silva, professora. T, a letra T. O T, preciso de uma vogal junto, né? Fati. Qual que é essa Fati? Para a gente depois terminar. A Emily colocou que é a letra I. A letra I. E para terminar, e agora? Qual que é a última? O que finaliza? O que eu preciso? O Davi Vieira colocou o M e o A. O M e o A. Olha só, curiosamente, os dois nomes começam muito parecidos, né? Sim. E ao mesmo tempo, só que quando a gente vai escrever Fátima, olha quantas letras eu tenho, ó. O F, o A, o T, o I, o M e o A. Quantas letras eu tenho? O do Fábio eu tinha 5. A da Fátima tem um pouquinho mais, tem uma letra a mais. O Arthur e o Danilo colocaram que tem 6 letras. Então, por quê? Dá uma olhadinha no registro, apareceu a letrinha que começa, todas elas, tem 6 letras, né? E a nossa ordem alfabética, qual que é a ordem alfabética?
quem que é que vem primeiro? O Fábio ou a Fátima? Lembra que a primeira letra é igual, a segunda é igual, a gente vai ter que ver A terceira letrinha. letra. Olha só, a terceira letra. E agora? E eu quem tenho vem? um B e eu tenho um T. Qual das duas vem primeiro? Né? O Fábio parece que está sendo... O primeiro. Exatamente, porque ó, se eu tenho essas duas letras iguais, eu vou partir para que próxima diferente. O B está aqui, ó. O T está lá quase no final, ó. Então, é o Fábio que vem primeiro e depois a Fátima. Muito bem. Muito, muito bem. Parabéns. E eles estão bem preparados nisso, né? Sim, Percebi que eles já estão... estão cada dia melhores. E a gente vê algumas postagens que você vê que crianças que estão começando a escrever, a gente fica tão orgulhosa dessas interações e participações. E agora a gente precisa voltar para a parte da poção. O que será que acontece? Olha só. A gente vai retomar um pouquinho aquilo que a gente já viu numa aula. A forma como a gente lê, a forma como a gente escreve, respeita uma organização. Então, o que a Fátima está falando? Para ler ou escrever um texto, precisamos começar por qual lado? Por um lado, qual? E depois? Lembra dessa história que até no comecinho, quem ficou esperto ouviu a professora falar habilidade, contou um pouquinho isso? Sim. A gente tem uma ordem. Que lado que a gente começa? Ou eu posso começar a ler de qualquer lugar, eu posso escrever em qualquer parte do meu caderno. Existe um lado. Direita ou esquerda? E agora, professora? E agora? A Inaê colocou que é da esquerda para a direita, professora. Então, sim, a gente começa sempre o quê? Ó, tanto que quando eu marquei a minha leitura aqui para vocês, ó, o que eu fiz? Ó, da esquerda para a direita. E ainda, depois que eu terminei a primeira linha, eu fui para a segunda linha, além de ser de cima para baixo. Tá? E aí, o que acontece, né? A gente precisa explorar um pouquinho mais isso daí. Então, vamos observar na leitura de hoje, vamos ver toda essa leitura que vai acontecer, além da história ser muito engraçadinha, aproveitar essa história que eu espero que vocês gostem, né? Sim. Da poção, porque quem será que fez, né? O que vocês esperam desse momento da história da poção? Mas observando esses detalhes que faz parte da nossa... Quando a gente precisar ler, quando vocês estiverem lendo com mais autonomia, vai ser necessário ter esse cuidado. Por onde eu começo? Em que parte do livro? Mesmo na página, eu posso começar lá de baixo? Não, tem uma ordem, tá bom? Então vamos lá. Olha só, poção mágica. O que será que vocês esperam de uma poção mágica, né? O que será? De uma história com esse título, professora? Poção mágica. Poção mágica. Poção do que será, né, professora? É. Vai ser uma poção para fazer um bem ou para fazer o inverso do bem? Será que é para deixar a gente mais bonita? Opa! Ou para a gente viver algo que não sei. Sim. Vocês que precisam pensar aí e tentar construir uma ideia. Você pode ver que o nome deixa muito aberto, é difícil ainda de saber qual que é a poção, né? O que foi a poção, quem fez, se é uma poção feita por quem, por um mago, por um duende, por uma bruxa, por uma fada. Vamos lá. Tá, eu fiz, como eu digo para vocês, eu acabei aprendendo a pegar gosto de escrever, a história é minha também, eu gostei muito de fazer. A gente acaba entrando nesse mundo de vocês e se divertindo quando a gente escreve e prepara a aula. Mas vamos descobrir lá. Por isso que vocês estão vendo o nome da autora aqui, ó. O meu nome, tá, pessoal? Ana Paula Guglielmin. Mas vamos descobrir logo o que será que aconteceu? Vamos brincar um pouquinho com essa história e conhecer? Então, vamos lá. Era uma vez uma jovem chamada Nila. Ela teve a oportunidade de ser aceita para a Escola da Magia Encantada. Olha só. Escola da Magia Encantada. Poção, magia encantada. Ainda dá para saber o que ela tentou ser? O que ela estava querendo? Que poção? Não, a gente vai ter que continuar lendo um pouquinho mais esse texto. E a professora Edilene falou que essa poção pode ser para a gente querer escrever com prazer. Olha que legal. Olha, gostei da ideia. Para os próximos, a gente vai pensando nos textos. O tempo voou para Nila na escola. Já fazia um ano de muito estudo, dedicação e felicidade em fazer parte do mundo das bruxinhas.
Olha só a história começando a se revelar. Você vê que ela primeiro é aceita, quando a gente lê essa primeira partezinha aqui, ó. Aqui nesse segundo a gente já começa a perceber, passou um tempo, né? E aí ela já está na parte de qual lado ela está ficando. A gente estava falando de uma poção. Agora eu já sei, já tem a ver com uma história do quê? A poção a gente não sabe, mas a gente já percebeu que ela é está querendo ser uma bruxinha. Mas vamos descobrir mais o que que tem, até porque a nossa história ainda termina amanhã. Finalmente, chegou o dia de fazer a primeira poção mágica. E aí, o que vocês acham? Poção do que ela deve estar tentando fazer? Será que é uma poção? Quais são as sugestões de vocês? Ó, a professora falou poção da felicidade, da alegria. Eu também acho. Isso nunca faria mal ter uma poção para isso, né? Para a gente espalhar mais alegria, mais felicidade. Por todos os cantos. A Maria falou uma bruxinha que pode fazer mágica para o bem ou para o mal. Então, mas com qual? Ó, falaram do amor, o que mais será, né? Mas eu acho que a gente consegue no texto descobrir um pouquinho mais. Poção da saúde? Poção ou envenenada? Ou que judiação? Será que ela é uma bruxinha que vai ser má? Ela está estudando para ser má? Vamos continuar descobrindo. Pensou numa que faria rir e tratou de separar cada ingrediente especial. Pelo jeito, a bruxinha queria levar um pouquinho de risada, de alegria. Então, ela queria a poção do riso, né? E quais ingredientes vocês sugeriam, pensam que poderia ir nessa poção da nossa bruxinha? Né? Essa poção que ela gostaria de fazer rir. É, porque ela fala muito aqui, ó, rir, né? de ser contagiante. Exatamente, ó, de rir. Opa! Eu sempre troco. Olha aqui, ó. Aqui, ó. A poção tem a ver com o rir. O que será que pode ter nessa poção? Vocês que gostam de pensar na imaginação, né, de viajar, o mundo da criança é sempre rico nisso. A Maria Valentina colocou que tem cócegas nessa poção. Como é que será que ela vai pegar cócegas? Boa, mas a gente vai descobrir, a gente precisa levantar o que vocês estão pensando, né? O que será que tem nessa poção? Será que existe alguma coisa que pode se pegar, que possa fazer o riso? Né? O que pode? O pó de mico, a professora lembrou do pó de mico, que é Então, será que vai ter? Açúcar. Nossa, açúcar. Açúcar. A Larissa disse que tem penas. Penas é uma... Olha, tem gente já ficando quente, tá esquentando. Tá esquentando. Mas vamos revelar um pouquinho mais. Vamos fazer mais uma parte da história. Olha só, para começar a pensar nisso tudo, eu queria que vocês fizessem a leitura da imagem. Já tem umas dicas do que vai. Olha só, procura dar uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Que ela foi montada justamente para vocês perceberem o que tem. Farinha de osso de morcego. Não, agora eles começaram bem, ó. Risada de criança. Nossa, eu gostei dessa. Poção da felicidade, né? Então, olha só. Eu tenho algumas coisas aqui, ó. Presta atenção, olha. Olha, o que será que eu tenho, ó? O que mais aqui? Mas essa imagem, ela só vem complementar aquilo que a gente vai ler. Então, não se preocupa com se não enxergar tudo. Calma, vai observando o que tem. Olha só, eu tenho um vidro de poção. Será que é esse vidro que ela vai usar? Tem flor. Tem mel. Tem uma teia de aranha. Será que a teia de aranha tem a ver isso ou é só uma teia porque está no lugar que é? Vamos descobrir. Olha só. E agora começam a aparecer os nossos ingredientes. Uma pitada de pólen de margarita. 2 dedos de teia de aranha bem-humorada. Olha só. Vocês podiam imaginar isso? Teia de aranha bem-humorada? Ela já estava bem experiente para saber que tinha que ter alguma coisa que fosse para rir. 5 pétalas da flor da alegria. 3 fios de bigode de hiena. Por que será hiena, hein? Por que será que foi a hiena? Alguém sabe? Vou até parar saber por quê.
A hiena tem uma característica como animal. Será que característica. vocês sabem qual é a característica? Para a buchinha ter escolhido a hiena? Porque os outros itens da poção ainda é muito, né? Já dá dica. Sim. Então, as professoras estão em peso ajudando. A risada. Exatamente. Uma característica da hiena é a risada dela, né? É algo do animal mesmo. Parece que ela ri, né? E se está precisando de uma poção que dê risada, perfeito. Precisa só de 3 bigodes. Essa poção já está fazendo efeito, professor, porque eu já comecei a rir aqui com os comentários, com as nossas discussões. Não, muito. E 3 colheres de mel. 4 gotas de brilho da felicidade. Pelo jeito, o que aconteceu com essa poção? Não era um riso só riso, era um riso de felicidade junto. Sim. Vocês conseguiram perceber isso? Que essa poção ela queria trazer algo bom. Ou não, estou errada. Porque no começo vocês falaram que ela podia ser uma bruxinha do bem ou do mal. Já começaram a perceber como é que está sendo? Já estão conseguindo caracterizar essa bruxinha? Olha, ela é uma bruxinha do... né? E a Juliana falou que eu acabei de tomar essa poção, porque acho que eu já comecei a rir, né? Muito bom, muito bom. Não, essa história até eu, quando eu fui montar, foi muito divertido, porque você começa, é o gostoso de ler, a explorar as brincadeiras da imaginação e da escrita. Poxa só, vamos descobrir o que acontece? Olha lá a imagem de novo. Agora que foi colocada todas as ingredientes, aconteceu alguma coisa que... Vamos ler o texto para descobrir? Olha lá. Misturou tudo dentro do seu caldeirão e aquele barulho de explosão finalizou o preparo. E aí acabou o momento do preparo. O que vai acontecer com essa situação? Porque é o que eu falei para vocês, hoje a gente vai até um percurso dessa trajetória da leitura. Amanhã a gente vai fechar essa história, né? Mas qual que é a situação? O que vai acontecer? Eu vou deixar em alerta para vocês pensarem das ideias. Será que a Nila vai fazer alguma situação de riso lá na escola? Porque ela foi para uma escola, né? Ela estava numa escola. Ou será que ela quer levar para algum lugar? Né? Porque já ficou claro que ela é uma bruxinha, que ela entrou para uma escola, ela aprendeu, é a primeira poção que ela faz, né? E o que tinha que ficar claro também nessa história? Quando a professora leu, vocês perceberam de que forma eu fiz essa leitura? Quando eu passava a caneta, de que forma eu passei? Quais foram as condições que eu respeitei? Porque isso tem a ver com o que a gente está aprendendo hoje, não é apenas a história, né? Sim. Mas é lendo uma vivência de história, percebendo como a gente tem que respeitar. Aqui é como se fosse uma página minha. Quando eu tenho que ler, ó, é como se fosse uma página. Eu tenho que começar, eu vou pôr até umas setinhas aqui. Opa! Não vou. Isso. Eu tenho que respeitar, ó, lembra? Desse lado para este a leitura. Não foi assim que comecei? Quando eu falei, misturou tudo dentro do caldeirão? E depois que eu terminei, lá o final, o que eu fiz? Aquilo que a gente fala de cima para baixo. Desci para a próxima linha. Então, tinha 2 situações acontecendo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Podemos dizer que a leitura do texto Poção Mágica aconteceu da esquerda para a direita e de cima para baixo? E agora? É com vocês. Sim ou não? Sim ou não? Sim. O Natan disse que sim, a Maria Fernanda também, Sim. a Fernanda, o Matheus, o Vinícius. O Vinícius ainda disse sim! Sim, é para dizer sim mesmo, muito bem. E hoje a gente vai chegar naquele mural da professora, que eu sempre tento chegar. Amanhã tem a parte 2. Pode deixar um pouquinho cheio para mim, por favor? Ó, amanhã a gente vai ter essa parte, a parte 2 do que acontece. E o que a gente aprendeu hoje? Essa organização da leitura, que o texto tem que começar de cima, da esquerda para a direita, de cima para baixo, dentro de uma página, igual a gente usa para o caderno, né? Então é isso. Então não esqueçam de avaliar a nossa aula. Professoras, crianças e pais, obrigada pela participação da aula. Vocês estão de parabéns por todo esse movimento junto com a gente. As crianças respeitaram bastante o tempo da gente falar, agora é o nosso momento, vamos ver o chat para acompanhar as respostas. Estou, assim, muito feliz. Professora Kelly, obrigada. Eu que agradeço sempre, obrigada pela companhia de vocês.
a semana só está começando, daqui a pouco tem aula de história com a professora Kelly e que a gente tem aí uma semana regada de muito aprendizado para todos nós. Que a gente merece. A gente está aqui batalhando, acordou cedo, vocês também, que tudo seja muito bom, flua, né? Flua muito bem para todos nós. Desde aquele que está trabalhando, como a criança que está aprendendo, aos pais que estão se dedicando, aqueles que às vezes têm algum familiar ou parente que está cuidando, ou amigo, né? E até amanhã para a gente descobrir o que a Nila aprontou com a nossa história, hein? Quem será que vai sofrer com a poção? Tchau! Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com o auxílio de um adulto responsável e do professor ou professora da turma. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser apresentadas sempre que solicitadas e entregues ao professor da sala assim que voltarmos para a escola para a validação desses estudos. É importante que você tenha sempre em mãos o seu material EMAI Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Não se preocupem caso a gente pule alguma atividade ou outra, certamente a realizaremos depois. Continue com a rotina que você estabeleceu aí na sua casa e, sempre que possível, realize a leitura de diferentes tipos de textos. Você também pode fazer desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentados em roteiros e videoaulas diferentes para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Lembrando que se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara, não será possível fazer pausas e retomar as partes específicas do vídeo para tirar dúvidas. Nestes casos, pedimos que entre em contato com o seu professor ou professora pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazer em casa @se-pmmc.com.br. Na videoaula passada, nós encerramos o projeto Faz de Conta. Brincamos de mercadinho e eu espero que você tenha se divertido muito. Com o encerramento do projeto, finalizamos as atividades de língua portuguesa do volume 1 do nosso livro, mas serão propostas atividades no caderno, muito semelhantes a algumas realizadas no livro, tudo bem? Nesta semana, vamos ouvir um conto tradicional, fazer algumas listas e escrever um bilhete para ajudar uma das personagens do conto. Primeira atividade, leitura do conto Branca de Neve. Nesta primeira atividade, eu vou ler o conto da Branca de Neve. Você conhece essa história? O que será que acontece nela? Vamos descobrir? O link para acessarem a esta versão que eu vou ler hoje está disponível na descrição do nosso vídeo. A Branca de Neve e os 7 Anões. Há muito tempo, num reino distante, viviam um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue e os cabelos pretos como o ébano. Um dia, a rainha ficou muito doente e morreu. O rei, sentindo-se muito sozinho, casou-se novamente. O que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira cruel, invejosa e muito vaidosa. Ela possuía um espelho mágico, para o qual perguntava todos os dias: espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? És a mais bela de todas as mulheres, minha rainha,
respondia ele. Branca de Neve crescia e ficava cada vez mais bonita, encantadora e meiga. Todos gostavam muito dela, exceto a rainha, pois tinha medo que Branca de Neve se tornasse mais bonita que ela. Depois que o rei morreu, a rainha obrigava a princesa a vestir-se com trapos e a trabalhar na limpeza e na arrumação de todo o castelo. Branca de Neve passava os dias lavando, passando e esfregando, mas não reclamava. Era meiga, educada e amada por todos. Um dia, como de costume, a rainha perguntou ao espelho: Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? Sim, minha rainha, Branca de Neve é agora a mais bela. A rainha ficou furiosa, pois queria ser a mais bela para sempre. Imediatamente mandou chamar seu melhor caçador e ordenou que ele matasse a princesa e trouxesse seu coração numa caixa. No dia seguinte, ele convidou a menina para um passeio na floresta, mas não a matou. Princesa, disse ele, a rainha ordenou que eu a mate, mas não posso fazer isso. Eu a vi crescer e sempre fui leal ao seu pai. A rainha? Mas por quê? Perguntou a princesa. Infelizmente não sei, mas não vou obedecer à rainha dessa vez. Fuja, princesa, e por favor, não volte ao castelo, porque ela é capaz de matá-la. Branca de Neve correu pela floresta muito assustada, chorando sem ter para onde ir. O caçador matou uma gazela, colocou seu coração numa caixa e levou para a rainha, que ficou bastante satisfeita, pensando que a enteada estava morta. Anoiteceu. Branca de Neve vagou pela floresta até encontrar uma cabana. Era pequena e muito graciosa. Parecia habitada por crianças, pois tudo ali era pequeno. A casa estava muito desarrumada e suja, mas Branca de Neve lavou a louça, as roupas e varreu a casa. No andar de cima da casinha, encontrou 7 caminhas, uma ao lado da outra. A moça estava tão cansada que juntou as caminhas, deitou-se e dormiu. Os donos da cabana eram 7 anõezinhos, que ao voltarem para casa se assustaram ao ver tudo arrumado e limpo. Os 7 homenzinhos subiram a escada e ficaram muito espantados ao encontrar uma linda jovem dormindo em suas camas. Branca de Neve acordou e contou sua história para os anões, que logo se afeiçoaram a ela e a convidaram para morar com eles. O tempo passou. Um dia a rainha resolveu consultar novamente seu espelho e descobriu que a princesa continuava viva. Ficou furiosa. Fez uma poção venenosa que colocou dentro de uma maçã e transformou-se numa velhinha maltrapilha. Uma mordida nesta maçã fará Branca de Neve dormir para sempre, disse a bruxa. No dia seguinte, os anões saíram para trabalhar e Branca de Neve ficou sozinha. Pouco depois, a velha maltrapilha chegou perto da janela da cozinha. A princesa ofereceu-lhe um copo d'água e conversou com ela. Muito obrigada, falou a velhinha. Como uma maçã, eu faço questão. No mesmo instante em que mordeu a maçã, a princesa caiu desmaiada no chão. Os anões, alertados pelos animais da floresta, chegaram na cabana enquanto a rainha fugia. Na fuga, ela acabou caindo num abismo e morreu. Os anõezinhos encontraram Branca de Neve caída, como se estivesse dormindo. Então, colocaram-na num lindo caixão de cristal, em uma clareira e ficaram vigiando noite e dia, esperando que um dia ela acordasse. Um certo dia, chegou até a clareira um príncipe do reino vizinho e logo que viu Branca de Neve, se apaixonou por ela. Ele pediu aos anões que deixassem levar o corpo da princesa para o seu castelo e prometeu que velaria por ela. Os anões concordaram e quando foram erguer o caixão, este caiu, fazendo com que o pedaço de maçã que estava alojado na garganta da Branca de Neve saísse por sua boca, desfazendo o feitiço e acordando a princesa. Quando a moça viu o príncipe, se apaixonou por ele. Branca de Neve despediu-se dos 7 anões
e partiu junto com o príncipe para um castelo distante, onde se casaram e foram felizes para sempre. Essa madrasta da Branca de Neve era muito má, não é mesmo? E Branca de Neve, tão bondosa e ingênua, acreditou na velhinha que de maltrapilha não tinha era nada, hein? Espero que tenha gostado da leitura. Você já conhecia essa versão da história? Segunda atividade, lista de personagens. Agora que já li o conto, nesta segunda atividade você fará uma lista de personagens da história. Para escrever essa lista, você deverá pegar o seu caderno e escrever os nomes dos personagens um embaixo do outro. Conforme eu for ditando, você poderá pausar o vídeo, escrever e depois continuar. E ainda, se for preciso, voltar o vídeo quantas vezes precisar, combinado? Você ainda pode utilizar as suas letras móveis se precisar, para escrever as palavras e depois passar para o caderno. Então vamos lá! Caderno e lápis na mão, pois eu vou ditar as palavras que você deverá escrever. Rei, rainha, Branca de Neve, caçador, anõezinhos, príncipe. Escreveu? Eu vou ditar mais uma vez. Rei, rainha, Branca de Neve, caçador, anõezinhos, príncipe. Agora que você já escreveu a lista das personagens, vamos conferir a escrita das palavras. Eu vou colocar aqui na tela os nomes das personagens que eu ditei para que você possa conferir com a ajuda de um adulto se escreveu todas as palavras corretamente. Rei, rainha, Branca de Neve, caçador, anõezinhos, príncipe. Se não escreveu corretamente, não tem problema. Agora é a hora de ajustar as letras que utilizou a mais ou que estão diferentes. Se precisar, é só pausar o vídeo para ajustar as escritas, está bem? Mas lembre-se, não apague a palavra que você não escreveu certo. Escreva corretamente ao lado. Terceira atividade, leitura de um bilhete. Você se lembra de quando escrevemos um bilhete no projeto do Faz de Conta? Vamos relembrar? Vimos que o bilhete é um tipo de texto muito utilizado. Sempre são escritos com mensagens simples, normalmente em pequenos papéis e enviados para alguém para que possamos dar um recado, enviar uma mensagem. Veja o bilhete que a Rainha Má escreveu para o caçador. Senhor caçador, hoje descobri que a Branca de Neve ainda está viva. Voltarei à floresta em que você a deixou e eu mesma vou fazer essa princesa dormir para sempre. Até nunca mais, Rainha Má. Pelo teor do bilhete, percebemos que a rainha ficou muito brava ao saber que a Branca de Neve está viva, não é mesmo? Observando a forma como ela escreveu esse bilhete, conseguimos identificar para quem ela escreveu, o caçador. O que ela queria dizer a ele? Hoje descobri que a Branca de Neve ainda está viva. Voltarei à floresta em que você a deixou e eu mesma vou fazer essa princesa dormir para sempre. A saudação brava, é claro, mas a saudação dela é até nunca mais. E por fim, ela se identifica como autora do bilhete, Rainha Má. Com esse bilhetinho da Rainha Má, conseguimos relembrar o que precisa ter em um bilhete, mas também descobrimos que ela tem um plano para pegar a Branca de Neve. Se você pudesse ajudar a princesa, o que faria? Na próxima atividade eu vou propor algo para você. Quarta atividade, escrita de um bilhete. Nesta atividade, vamos imaginar que você tem o poder de entrar na história da Branca de Neve e poderá avisar a princesa do perigo que ela corre. Que tal?
Escreva um bilhete para a Branca de Neve avisando que a Rainha Má já sabe que ela está viva e que está planejando sua morte. Conte a ela do plano da maçã envenenada. Escreva esse bilhete em seu caderno e, se precisar, peça auxílio para um adulto. Lembre-se que no bilhete você deve colocar o nome de quem receberá o bilhete, no caso, a Branca de Neve, a mensagem que você quer deixar para ela, ou seja, o recadinho contando a ela do perigo e qual o plano da Rainha Má, uma saudação de sua escolha e, por fim, o nome de quem escreveu o bilhete, no caso, o seu nome. Agora é com você. Capriche nesse bilhete. Quinta atividade, lista de frutas. Na história, a rainha utilizou uma maçã para enfeitiçar a Branca de Neve. Pensando que já é muito comum esse feitiço, antes de escolher a maçã, a rainha resolveu listar algumas possibilidades de frutas para assim enganar a coitada da Branca de Neve. A rainha pensou nas seguintes frutas: framboesa, morango, goiaba, pera, uva. Sabendo das frutas que foram pensadas pela rainha, nesta atividade vamos fazer uma pequena lista com elas. Você deve escrever o nome dessas frutas em seu caderno e em formato de lista, ou seja, uma palavra embaixo da outra. Se precisar, pode utilizar as letras do alfabeto móvel e depois é só copiar os nomes das frutas em seu caderno. Assim que aparecer as imagens das frutas, você pode pausar o vídeo para escrever a lista. Framboesa, morango, goiaba, pera, uva. Agora que você já escreveu, vamos conferir a escrita das palavras? Eu vou colocar na tela o nome das frutas que você escreveu para que possa conferir com a ajuda de um adulto se escreveu todas as palavras corretamente. Se não escreveu corretamente, não tem problema. Agora é a hora de ajustar as letras que utilizou a mais ou que estão diferentes. Se precisar, é só pausar o vídeo para ajustar as escritas, está bem? Lembre-se, não apague a palavra que você escreveu errada. Escreva corretamente ao lado. Framboesa, morango, goiaba, pera, uva. Você que lê e escreve com autonomia, poderá elaborar outra lista de frutas em seu caderno, sem repetir as que já foram indicadas nesta atividade. E com esta proposta, encerramos a videoaula da semana. Guarde seu material com bastante cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para o adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais disponibilizados pela sua escola. As videoaulas continuam disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você poderá assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostamos muito de acompanhar a realização das suas atividades. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.
Olá, tudo bem com você? Vamos continuar com as atividades escolares realizadas em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes, com auxílio de um adulto responsável e de sua professora. As unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades realizadas devem ser apresentadas ao professor ou professora da sala sempre que solicitado e lembre-se de guardar todo o material registrado para entregar assim que voltarmos à escola. É importante que você tenha sempre em mãos o material EMAI e Ler e Escrever e seu caderno para realizar os registros, colocando a data em que a atividade foi realizada. Continue com a rotina que você estabeleceu e sempre que possível realize a leitura de diferentes tipos de textos. Procure escrever espontaneamente sobre o que você está passando e sentindo por meio de um diário. Pesquise sobre o que você aprendeu e que ficou curioso e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode realizar desenhos, dançar, cantar e brincar dentro de casa. E lembre-se, as orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas, diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Você está preparado para mais uma semana de estudos? Então vamos lá! Atividade 15.1. Na atividade 15.1, localizada na página 74 do livro EMAI, vamos conversar sobre a duração de um dia e o que podemos fazer nesse período de tempo. O que você normalmente faz no período da manhã? E no período da tarde? E à noite? Quantas horas você normalmente dorme por noite? Você sabe quantas horas tem um dia? Que tal fazer uma tabela com desenhos das atividades que você realiza em determinados horários do dia? Pode ser uma tabela igual a essa que estou mostrando. O que você faz às 8 horas da manhã, às 12 horas, às 17 horas e às 22 horas. Se você não souber, peça ajuda para um adulto que te acompanha. Um dia possui 24 horas. 12 horas é a metade do dia, por isso chamamos 12 horas de meio-dia. Até o meio-dia é o período da manhã, depois começa o período da tarde, o que acaba às 18 horas, que também podemos chamar de 6 horas da tarde, que é a chegada da noite. Agora irei ler para você um trecho do livro O Diário de Sofia. Sequência 15, Passeio, Compromissos e Tempo. Atividade 15.1. Sofia gosta de registrar tudo em seu diário. Vamos ler um trecho de uma página de seu diário, escrito na primeira noite em que estava na praia. Acordei às 7 horas, tomei banho, escovei os dentes e tomei o café da manhã. Às 9 horas, eu e minha família chegamos à praia. Entramos na água e depois fomos pegar conchinhas. Às 12 horas, fomos almoçar. E às 13 horas, fui brincar com a minha irmã. Às 17 horas, o sol estava mais fraco e voltamos à praia para fazer castelos na areia. Ficamos na praia até às 19 horas. Voltamos para casa, jantamos às 20 horas. Às 22 horas, fomos para a cama dormir. Amanhã vai dar praia de novo. 1. A partir das informações contidas no texto, responda: A. Quanto tempo Sofia ficou na praia no período da manhã e no período da tarde? B. Quantas horas durou o almoço de Sofia? Atividade 15.2. Na atividade 15.2 da página 75, vamos continuar a trabalhar com o diário de Sofia. Abra seu livro e observe as imagens. Todas elas têm relação com os acontecimentos relatados por Sofia em seu diário. Nesta atividade, embaixo de cada imagem, você deverá escrever o horário em que cada situação aconteceu. Vamos lá? Atividade 15.2. 1. Com base no horário de Sofia,
Escreva para cada ilustração um possível horário a que ela se refere. A que horas Sofia acordou? A que horas ela chegou à praia? A que horas ocorreu o almoço? A que horas ela foi fazer castelos de areia? E a que horas ela foi dormir? Atividade 15.3. Na atividade 15.3, localizada na página 76, você deverá relatar os acontecimentos relativos a um dia, utilizando os horários em que eles aconteceram. Atenção! Acompanhe agora a leitura que irei realizar da atividade. Atividade 15.3. Organize seu dia colocando os horários de acordo com a sua rotina. Acordar, almoçar, jantar, ir para a escola, brincar, dormir. Como é a sua rotina diária? Responda. A que horas você se levanta? O que você faz depois de se levantar? A que horas você almoça? Você tem algum programa de TV favorito? Sabe que horas ele começa? Qual é o horário que você costuma ir dormir? Se você não conseguir responder, peça ajuda a uma pessoa da sua casa para saber os horários de sua rotina. Você também pode completar a atividade ao longo do dia, marcando o horário em que cada coisa acontece. Onde está escrito ir para a escola, registre o horário organizado pela família para você fazer as atividades de aprendizagem. Atividade 15.4. Na atividade 15.4, página 77, você será o detetive da matemática e deverá descobrir e descrever os elementos ausentes em sequências de números. Você sabia que é possível criar um padrão em uma sequência numérica? Como, por exemplo, quando fazemos uma roda de contagem e dizemos os números 2, 4, 6. Qual é o próximo número? Qual o padrão existente nessa sequência de números naturais? Muito bem, o padrão é falar os números de 2 em 2 a partir do número 2. Agora observe a questão 1, mas antes de começar, muita atenção. O item A. Quanto tempo Sofia ficou na praia no período da manhã e no período da tarde? Não deve ser feito. Este item pertence a uma atividade anterior e você já deve ter respondido. Atividade 15.4. Emerson selecionou cartelas e as colocou em uma ordem. Em seguida, perguntou se Mateus sabia fazer a leitura dos números que estavam virados para cima. Perguntou também quais poderiam ser os 2 próximos números que estavam escritos nas cartelas viradas para baixo. Essa sequência, ela cresce ou diminui? Ela aumenta de 1 em 1 ou não? Agora que já pensamos um pouquinho sobre ela, sua função, detetive, é dizer quais são os próximos números da sequência. 2. Agora foi a vez de Mateus escrever números em cartelas. Ele disse que utilizou um padrão para realizar a tarefa. Veja se você identifica o padrão utilizado e quais devem ser os números escritos nas cartelas pintadas de azul. Justifique sua resposta. Observe os números que estão apresentados. O que você acha que está acontecendo na sequência de números? Eles estão aumentando ou diminuindo? De quanto em quanto? Agora, observe a sequência B. Ela é igual à primeira? Ela aumenta ou diminui? Então, quais serão os próximos números? A próxima sequência é bem interessante. Você, como excelente detetive que é, observando os outros números, com certeza vai descobrir qual número está faltando. Agora é só anotar. Atividade 15.5.
Na atividade 15.5, presente na página 78, vamos continuar como na atividade 15.4, observando as regularidades em uma sequência de números. Atividade 15.5. 1. Mateus escreveu números em cartelas e construiu uma sequência com um padrão. Ele deixou 2 cartelas com os números voltados para baixo. Veja o que ele fez. Ele falou para Emerson: você deve selecionar 2 das cartelas apresentadas abaixo para dar continuidade à sequência. A. Quais as cartelas que você acha que Emerson escolheu? Pinte-as. Agora que você já sabe, pinte as cartelas, uma de rosa e a outra de azul. A proposta da questão 2 é um pouco diferente. Preparado? 2. Emerson construiu uma sequência seguindo um padrão, utilizando as cartelas apresentadas abaixo, mas Mateus mexeu na ordem delas. A. Como você pode organizá-las para que haja um padrão na sequência de números? Escreva nas cartelas. Veja que está tudo misturado. Você terá que copiar os números colocando-os numa ordem que obedece a um padrão. Você pode fazer uma ordem crescente ou decrescente, desde que o intervalo entre os números seja sempre o mesmo. Eu nem vou desejar boa sorte, pois eu tenho certeza de que você vai conseguir. Essas foram as atividades e as propostas dessa semana. Lembre-se de sempre fazer os registros das atividades no livro e no caderno. Se tiver dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola ou pelo e-mail para fazer em casa@se-pmmc.com.br. Todas as videoaulas estão disponíveis no canal oficial do YouTube da Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes e também no nosso Facebook. Caso você ainda não tenha assistido os vídeos das semanas anteriores, corre lá e confira tudo. Além disso, as videoaulas também são transmitidas pela TV Câmara, agora no canal 3.2. Tire foto das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigado e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Acesse com seu RA e a data de nascimento.